Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos. É com grande alegria que podemos nos reunir aqui, como de fato temos experimentado esse transbordar da alegria do Espírito no coração de todos, através dos louvores, das orações, de todas as coisas que tivemos oportunidade de participar, das ofertas, de tudo que foi feito. Podemos perceber a genuína alegria que somente o povo de Deus conhece e pode experimentar num mundo tão conturbado quanto esse mundo em que nós vivemos, né? Jesus Cristo mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? E o crente tem então dentro de si o Espírito de Deus, e esse Espírito transmite essa paz e essa alegria. Bom, na semana passada, vocês estão lembrados, vocês que estavam aqui, nós tivemos um culto especial para celebrar o 9º aniversário da nossa igreja. Naquela ocasião, nós tivemos a alegria de ouvir o presbítero Ronaldo Cunha, da 2ª Igreja Presbiteriana em Carapicuíba, em São Paulo, que nos falou sobre um tema muito importante para todos nós, que é o tema do perdão. Então, hoje nós estamos retomando a nossa série no livro do Apocalipse, e nosso propósito não é expor todo o livro do Apocalipse nessa série, mas apenas nessa porção, apenas os 3 primeiros capítulos. E nós estamos apenas começando, nós estamos no 1º capítulo, que é o que nós queremos terminar hoje, com a graça de Deus, falando então dessa revelação de Jesus Cristo, né? O Apocalipse, como nós falamos aqui, nas Bíblias aparece como Apocalipse de João, mas na realidade se trata de um Apocalipse de Jesus Cristo, porque Apocalipse é a palavra grega para revelação. E a revelação que temos desse livro não é de João, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo. Como há 2 semanas atrás, quando nós começamos a falar dessa parte do livro do Apocalipse, que eu convido todos vocês a abrirem suas Bíblias no capítulo 1, nós começamos a falar a partir do versículo 9, e nós não tínhamos naquela noite o projetor, porque o notebook não estava disponível. Então, algumas imagens que eu tinha para mostrar para vocês não foram mostradas. A pregação foi feita assim mesmo, mas essas imagens eu quero mostrá-las hoje para vocês poderem ter uma ideia melhor do que estamos falando. As imagens estão baseadas em Apocalipse capítulo 1, verso 9, aonde João diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Então, todos nós conhecemos o nome Patmos, né? Mas eu acho que ninguém aqui foi em Patmos para dizer que conhece a ilha de Patmos, né? Mas pelo menos é possível a gente visualizar essa ilha, como é que era essa ilha. Essa ilha é uma ilha... a Grécia, o país Grécia, tem 11.000 ilhas, né, espalhadas pelo mar Mediterrâneo.
Essas 11 mil ilhas a maioria delas são de pura rocha vulcânica. São ilhas inabitáveis. Dessas 11 mil ilhas, apenas 900 são habitáveis. A ilha de Patmos não era uma ilha habitável, não era uma ilha que favorecia a habitação, apesar de que hoje existe um turismo muito grande, porque João esteve ali, portanto é uma visita que os cristãos que fazem esses tours costumam parar em Patmos. E então, para que vocês tenham uma ideia, ela é uma ilha bastante complexa, não é uma ilha assim, um pedaço de terra cercado por água por todos os lados, mas elas são vários blocos, né? Vamos mostrar aí, já está mostrando, né? Então essa é a ilha de Patmos. Ela na realidade, ela não tem nenhuma divisão, nenhum canal entre as suas porções, portanto é um bloco só, é uma ilha só. Como é fácil de perceber, a ilha tem, por exemplo, aqui embaixo, né, tem uma baía grande, depois aqui à direita tem uma ilha com uma baía, isso aí no meio da coisa, mais para cima tem uma outra baía ali, aí escala aí. Depois tem uma outra baía muito grande, né, um pouco mais aberta. Então, isso fez com que a ilha, durante todo o tempo da navegação, fosse uma ilha que atraía navios em busca de proteção durante as tempestades, né? Era um lugar bom para entrar e se esconder da tempestade, para não ficar na voragem do mar aberto. Então, isso era muito importante. Como eu falei, a ilha, vou pedir para o Vinícius mostrar a primeira foto agora. A ilha é uma ilha, como vocês podem ver aqui, tem uma certa, um certo mato, não sei como é que eu vou chamar isso, um capim, alguma coisa assim, cobrindo as rochas, e que lá do outro lado é mais fácil de observar. Mostra bem ali, Vinícius, do outro lado, aí um pouquinho ali em cima, onde tem parece que tem um clarãozinho, lá em cima, ó, lá em cima. Lá em cima, aqui na direção, aí, um pouquinho para a esquerda, aí. Aí vocês podem ver por baixo da camada de mato, já dá para ver um pouco da rocha. Então a ilha é basicamente uma ilha de rochas vulcânicas, e durante os séculos as pessoas foram levando terra para a ilha, né? Descarregando terra na ilha, e então criaram alguns povoados e algumas coisas e tal, como nós podemos ver na próxima foto. Então nós temos aqui uma foto já mais bonita, com margaridas, né? Já com terra que foi trazida de alguns outros lugares. A cidade de Scala, aquela cidade lá que havia aparecido, a cidade de Scala. A próxima foto mostra já os navios, né? Tem 1, 2 aqui, mais os 2 menores para cá. Tem 3 navios aqui, né? De grande porte, que fazem esses roteiros lá pelo Mediterrâneo. E a ilha de Patmos é uma parada obrigatória, porque tem lá uma igreja que a Igreja Ortodoxa construiu, com a caverna aonde o apóstolo João eventualmente se abrigou, né? A ilha é muito grande, é muito difícil de saber exatamente aonde ele se abrigou, mas pelo menos a tradição diz que ele se abrigou naquela ilha, e ela tem uma igreja construída na entrada dessa caverna, e é possível entrar. Não sei se tem mais alguma outra foto, não tem mais, ok? Então, essas fotos aí que eu queria mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como era Patmos.
Bom, então há 2 semanas atrás, nós vimos que João, o livro se inicia com ele tendo uma visão da pessoa de Cristo, né? Uma visão realmente tão assim impressionante e tão magnificente, tão estonteante, que ele acabou provavelmente ou perdendo os sentidos ou tendo uma fraqueza muito grande nas pernas, porque normalmente quando a gente vê essas coisas dá uma tremedeira mesmo, né? Nas pernas da gente. Eu fico muito surpreso com esse pessoal que fala que foram fazer turismo no inferno, foram fazer turismo no céu e não sei o que e tal. Eu fico muito cabreiro com essas coisas, porque são coisas realmente que não são desse mundo, e tudo que não é desse mundo é assustador, né? Para nós, porque não se parece com a gente, não dá para a gente entender. Então, a Bíblia nos diz que João, ele desabou diante daquela visão que ele teve, né? Então, se você está aí em Apocalipse capítulo 1, vamos ler o versículo 17, que foi o último versículo que a gente leu há 2 semanas atrás, para a gente retomar a ideia, né? Então, diz assim: quando vi o Senhor, caí a seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Então, o Senhor é sempre muito compassivo, muito condescendente com a nossa necessidade. Vocês vão lembrar da história dos discípulos no meio do mar, e no meio da noite, de repente, eles viram um vulto andando sobre as águas. Então, como eu falei, toda vez que nós vemos alguma coisa que não é aparentemente desse mundo, nós temos uma ideia de apavoramento, alguma coisa assim. E não foi diferente com os discípulos. Eles ficaram muito assustados dentro do barco. E Jesus falou para ele: não temam, porque sou eu. Então eles pelo menos podiam reconhecê-lo pela voz. E aí Pedro disse ao Senhor: se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E aí Cristo disse: vem. E Pedro, como era um cara atirado mesmo, saiu para fora do barco e começou a andar sobre as águas, junto com Jesus. Mas aí a Bíblia nos diz que aí, de repente, ele tirou os olhos de Cristo e começou a reparar na força do vento, no barulho da água e etc. e tal, e a fé dele foi enfraquecendo e ele começou a afundar. E a Bíblia nos diz que ele clamou ao Senhor, dizendo: salva-me. E imediatamente a mão do Senhor estava segurando a mão dele, e o Senhor disse para ele: homem de pouca ou de pequena fé, por que você duvidou? Né? E aí Jesus o ajudou a voltar para o barco. Então aqui a mesma coisa com João. Deus é sempre muito misericordioso, e eu posso garantir a você que não importa qual seja a condição que você esteja enfrentando, se você se humilhar na presença do Senhor, se você realmente cair na presença do Senhor de joelhos, ou se você se prostrar completamente no chão, com o rosto em terra mesmo e tal, e clamar pela misericórdia de Deus, clamar pela ajuda de Deus, pelo socorro de Deus, a certeza que nós temos é que a mão dele vai vir ao nosso encontro. Amém. Ou como Pedro, que ele segurou pela mão, ou como João aqui, que estava totalmente enfraquecido e debilitado e no chão, então Jesus tocou-lhe
no ombro, né? E então, uma vez que Jesus tocou ele no ombro, ele foi fortalecido e ficou em pé novamente. E é aqui que nós vamos então começar o nosso sermão de hoje à noite. E nós queremos nessa noite nos concentrar naquela outra mensagem. A gente se concentrou na pessoa de Cristo, como se revelou, e hoje nós queremos nos concentrar num aspecto envolvido na revelação de Cristo, que são os 7 candeeiros que João viu, que Cristo andava por meio de 7 candeeiros, e também o fato de que ele tinha em sua mão 7 estrelas. Então nós queremos falar desses 7 candeeiros e essas 7 estrelas e o que essas coisas significavam então e o que elas significam para nós hoje, qual que é a implicação dessa revelação para nós hoje. Então, novamente em pé e fortalecido pela força do Senhor, João podia agora enxergar e observar melhor do que se tratava a mensagem revelada por Cristo, a qual ele tinha a obrigação de enviar às 7 igrejas que haviam sido nominadas antes e que ficavam ali próximas na Ásia Menor. Então, você pode acompanhar pela projeção, ou você pode acompanhar na sua própria Bíblia, fique à vontade. A próxima leitura que vamos fazer é de Apocalipse 1, 18 e 19, nós vamos lendo os versículos na ordem em que eles vão aparecendo e vamos expandindo ou mais ou menos a explicação de acordo com a necessidade. Então, Apocalipse 1, 18 e 19 diz assim, no versículo 17 ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, e agora pelos séculos dos séculos. De fato, a Bíblia, no livro de Romanos, nos diz que depois que Cristo ressuscitou, a morte já não tem mais nenhum domínio sobre ele. E o que ele promete para todos os que creem nele é: porque eu estou vivo, vós também vivereis. Então também temos essa promessa maravilhosa do Senhor. E aí ele diz: estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste e que são as que hão de acontecer depois destas coisas. Então, ele fala em chaves da morte. Para que serve uma chave? Abrir uma porta qualquer, não é? Abrir uma porta qualquer. Eu não sei se você... Oi? Ou trancar. Para abrir ou trancar, exatamente. A chave serve tanto para abrir quanto para trancar. Muito bem. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada, no sermão do aniversário da igreja, nós falamos exatamente sobre as palavras de Cristo. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então falamos que a igreja é do Senhor e que Ele vai edificá-la. E Cristo, naquele versículo, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aqui, em vez de usar a palavra portas, ele usa a palavra chaves, que corresponde à mesma coisa, porque uma porta precisa de uma chave e uma chave serve para uma fechadura que está numa porta ou alguma coisa assim. Então, por que ele diz que eu tenho as chaves da morte? E por que lá em Mateus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus? Porque as portas do inferno é uma metáfora para a gente entender a morte. A morte de uma pessoa sobre a terra, né?
lhe faculta, se ela não conhece a Cristo, a abertura das portas do inferno. Por mais desagradável que isso seja, mas é isso mesmo que acontece. O crente, quando ele morre, a Bíblia diz, ausente no corpo, presente com o Senhor. O incrédulo, quando ele morre, ausente no corpo, imediatamente presente nesse lugar de desconforto chamado inferno. Então a morte é que abre as portas para o inferno. E Jesus Cristo diz, olha, eu tenho as chaves, né, que controlam exatamente esse processo de vida ou morte. Nós estamos vivos aqui porque essa é a vontade do Senhor. Quando deixar de ser a vontade do Senhor que nós estejamos vivos sobre a terra, nós simplesmente deixaremos de viver. E não importa se você tem 99 anos ou se você tem 16 anos. Todos nós estamos passíveis a deixar de viver quando o Senhor quer, né? Os homens são muito arrogantes, gostam de falar muito grosso e de pensarem de si próprios que são alguma coisa diferente do que eles realmente são. Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. E porque ele foi formado do pó da terra, Deus diz a todo ser humano as seguintes palavras: por mais poderoso que esse indivíduo seja, por mais forte que seja o seu exército, as palavras para todo ser humano são as mesmas. Tu és pó e ao pó tornarás. Então não tem escapatória. Pode mandar construir um mausoléu. Nosso cemitério aqui na cidade de São João é um cemitério que, por incrível que pareça, eu gosto de levar as pessoas que nos visitam para conhecer o cemitério. Tem tanto lugar bacana para conhecer em São João, eu gosto de levar para conhecer o cemitério. Por que eu faço isso? O São Natanael sabe, né? Porque no cemitério nós temos inúmeras obras do nosso escultor, como é que chama? Fernando Furlaneto. Temos inúmeras esculturas de Fernando Furlaneto, maravilhosas no cemitério aqui de São João, que se você nunca foi visitar, pega um dia de sol brilhante, né? Céu azul e vai lá junto com uma meia dúzia de amigos, andando pelos corredores para ver essas obras, né? Mas há uma coisa escondida por trás da beleza desses túmulos, especialmente esses enfeitados pelas esculturas do Furlaneto. Que é o quê? Que é a tentativa desesperada de nós, os seres humanos vivos, de, ao mandarmos fazer túmulos tão grandiosos e sofisticados, com escultura, com peças de bronze, com mármore trazido, importado da Itália ou de outros lugares, etc., o que nós estamos querendo dizer para as outras pessoas que têm túmulos mais simples, né? Tem muito túmulo que é só 2 tijolos levantados do chão e revestidos de azulejo, alguma coisa assim, túmulos muito simples, ao lado de mausoléus mais sofisticados. É a tentativa nossa, como humanos, de dizermos para as outras pessoas o seguinte: o meu morto ou o nosso morto é melhor do que o seu morto. Mas será que é mesmo? Ou um morto é um morto e não importa aonde ele esteja sepultado, né? Ele está virando pó do mesmo jeito, pouco importa o que tem por cima de onde ele está, né? Jesus disse que os locais onde os cadáveres estão são lugares cheios de ossos e podridão, né? Então é isso mesmo, todo lugar onde tem pessoas enterradas, a situação é exatamente essa. Então Jesus diz: olha, não se preocupe, porque eu tenho as chaves
né? E quem controla a vida e a morte, porque eu acho que João talvez achou que tinha chegado a hora dele, né? Ele viu Jesus glorificado. Então essa é uma visão que normalmente a gente tem quando a gente morre, né? Então a gente vê o Senhor glorificado. Então acho que João talvez pensou que ia morrer e Jesus falou: não, peraí, calma, fica tranquilo, porque eu que tenho as chaves, eu que controlo essas coisas todas, ainda não chegou a sua hora. Então escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois desta, e aí vem todo o livro do Apocalipse, né? Em seguida, Jesus vai explicar para João parte do que ele tinha visto antes. Uma parte foi mencionada no verso 12, que diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E a outra parte está no verso 16, também foi falado no outro sermão: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada. Mas a nossa ideia agora, a espada nós já falamos, falamos sobre essas 7 estrelas, né, que Jesus segurava em sua mão direita. Esses 2 elementos eram para João coisas misteriosas que precisavam de um esclarecimento. Então, quando se fala de 7 candeeiros, algumas pessoas imaginam que o que João viu foi um menorá, né? Eu deveria ter trazido uma foto de um menorá, mas o menorá é aquele castiçal judaico. Outros grupos também têm esse tipo de castiçal, que tem vários braços, né? Começa com uma haste central e aí 2 hastes laterais mais longas, depois um pouquinho mais para cima 2 mais curtas, e normalmente formam um número de 7. Mas não foi isso que João viu. O que João viu foi 7 lamparinas, vamos dizer assim, porque eu acho que todo mundo entende. Todo mundo já viu uma lamparina? Já viu, né? Já foram em casas assim que não tem luz elétrica, então tem aquelas lamparinas de querosene, né? Põe aquele pavio lá dentro, o pavio encharca, e aí acende e ilumina a casa. Então, o que ele viu foi isso, foram 7 lâmpadas, como a lâmpada de Aladim, ou alguma coisa assim, né? Ou lamparinas, espalhadas pelo chão, e Cristo andando no meio delas, e não um candelabro, né? Mas sim, essas 7 lâmpadas foi o que ele viu. Então, Jesus estava caminhando entre esses elementos. Então, logo Jesus, né, diz a João, no versículo 20, Apocalipse 1:20, vocês podem ler aí nas Bíblias de vocês: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora vamos tentar entender um pouco melhor essa expressão. Bem, eu acredito que os candeeiros, né, serem as 7 igrejas, é uma explicação clara, sem trocadilho, né? Porque cada candeeiro representa uma igreja. Então, é isso que João viu no chão, aqueles candeeiros, e Jesus andando pelo meio desses candeeiros. Agora, a pergunta, e o que cria muita confusão, é essa expressão, os anjos, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, tem essa pergunta: o que seriam esses anjos das igrejas, né? Alguns acham que são anjos celestiais. Cada igreja tem um anjo, como se acredita que cada pessoa tem um anjo, né? Então, cada igreja também tem um anjo.
Ou então, alguns outros gostam de pensar que os anjos das igrejas são os pastores. E os pastores gostam muito dessa ideia, porque eles são colocados numa posição de destaque, né? E vocês aqui estão cansados de saber que na igreja Corpo de Cristo, como a gente falou semana passada, ninguém é melhor nem pior do que ninguém, né? Eu posso subir aqui e pregar, mas eu não sei tocar violão, eu não sei tocar teclado, eu não sei reger um grupo coral, tem muitas coisas aqui na igreja que eu não posso fazer, né? Que outras pessoas têm que fazer. Eu não sei cozinhar nada para a reunião de casais, que vai ser semana que vem, depende da minha mulher, para ela preparar alguma coisa para trazer para a reunião de casais, etc., né? Então, por isso que Deus colocou cada pessoa nesse grupo aqui, cada um com a sua própria função. Então, vamos dedicar um pouco de tempo a essa expressão anjo, para a gente tentar entender ao que realmente essa expressão anjo se refere. A palavra original, no grego, aqui, é a palavra, porque como são anjos, né? É a palavra angeloi, no plural. Angelos, no singular, angeloi, no plural. Então, essa é a palavra no grego, que significa, de acordo com o dicionário, um mensageiro. Primeira definição, é um mensageiro. Um embaixador, alguém que é enviado. Agora vem, um anjo, um mensageiro de Deus, humano ou não humano. Mas vocês veem que a definição de anjo é uma definição bem posterior a outras que vêm antes. Mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, etc. e tal, certo? Então, nós temos que, ao lermos a Bíblia e quando toparmos com uma palavra dessa, que tem criado até muito problema e muita confusão em muitas igrejas, é entendermos como é que João, ou como é que Jesus estaria usando essa expressão. Então, pela definição que temos aqui do dicionário, eu creio que fica bastante evidente que nós estamos lidando com algum tipo de mensageiro. Esses anjos são mensageiros. Por se tratar de igrejas sobre a terra, nada mais óbvio que nós estejamos falando de mensageiros que são humanos e não mensageiros extra-humanos. Então, como é que essa palavra deveria ser traduzida, angeloi, ou angelos, em vez de anjo? Como é que ela deveria ser traduzida? Qual seria uma tradução melhor? Eu creio que o primeiro significado alistado, mensageiro, serviria muito bem, né? Mande essas cartas aos mensageiros das 7 igrejas, que são as pessoas encarregadas de levar a mensagem ao povo de Deus. Esse mensageiro é aquele que tem a responsabilidade de pastorear a igreja, de aconselhar e de supervisionar o rebanho de Deus numa determinada localidade. Aí você diz assim: então você, como pastor da igreja, está puxando a brasa para a sua sardinha, dizendo que o anjo descrito aí é você. Não, longe disso. Eu estou dizendo que realmente são os homens que estão na liderança. Mas eles não são chamados de anjos, mas sim de mensageiros. Então, o que acontece é o seguinte: vocês sabem que existe corporativismo em todas as atividades. Todo mundo entende essa expressão?
corporativismo? Corporativismo é uma ação corporativa, de corpo, né? Quando um determinado grupo qualquer se sente prejudicado ou deseja alcançar alguma coisa, as pessoas se unem para fazer uma reivindicação. Então, por exemplo, existe um corporativismo entre motoristas de ônibus, né? Aqui nesse terminal, eu viajo para São Paulo de vez em quando, então eu vejo que motoristas de ônibus de outras empresas embarcam no ônibus sem pagar passagem. E quando o cara está lá na estrada e ele dá sinal, o ônibus para, ele também embarca sem pagar a passagem. Por quê? Porque isso é parte do chamado corporativismo. Eu ajudo você e você me ajuda. Então, as companhias têm essa franquia, esse franchise, entre elas, aonde motoristas de uma empresa viajam de graça nos ônibus de outras empresas. Então, isso se chama corporativismo, né? Quando você, por exemplo, é vítima de um equívoco, de um erro médico, por exemplo, existe no Brasil uma legislação que foi passada especificamente para isso, de que você até pode processar o médico na justiça comum, mas o canal correto para processar o médico é através da Associação Médica Brasileira, certo? E o médico que está lá para julgar outro médico, o que ele pensa? Hoje é esse cara, amanhã pode ser eu, sentado aí. Então é difícil você ver um médico ser condenado num tribunal da AMB, a não ser que ele realmente tenha feito algumas calamidades. Mesma coisa com engenheiros, com advogados e tal, todos têm privilégios de fóruns privativos para serem julgados, né? Então, existe também um corporativismo pastoral. Pastores se juntam para defender os seus interesses, né? Porque se enganam, porque na realidade o interesse do pastor é o interesse das suas ovelhas. O pastor só tem um interesse: cuidar bem das suas ovelhas. Pastor não tem interesse em ficar rico, pastor não tem interesse em progredir, em melhorar de vida, em mandar filhos estudarem em universidades no exterior. Pastor não tem nenhuma dessas preocupações. A preocupação do pastor só é uma e uma só: ele foi chamado por Deus para cuidar de vidas, das suas ovelhas, ok? Então, eu não estou puxando a brasa para a minha sardinha, eu quero que vocês entendam bem isso, fique bem claro. Então, infelizmente, em alguns casos, nós notamos que o corporativismo dos pastores acaba influenciando a tradução. E vocês sabem que esse material aqui não foi escrito em português. A Bíblia não veio despinguelando do céu, e caiu na cabeça de alguém, já pronta, encadernada e com todos os livros no lugar certinho, escrita em português. Não foi assim, né? A Bíblia foi um livro escrito num processo, teve 40 autores diferentes, demorou mais ou menos 1.500 anos para que todo esse livro fosse composto por todos esses autores de vários ramos aí de atividade. Nós tínhamos um príncipe egípcio, que era Moisés, nós tínhamos um general militar, que era Josué, nós tínhamos profetas como Samuel, sacerdotes, também como Samuel, profetas como Isaías, Daniel, pescadores como Pedro, nós tínhamos doutores da lei como o apóstolo Paulo era, nós tínhamos reis como Davi, que compôs muitos salmos, né, que nós lemos hoje à noite aqui. Então, pessoas de várias origens, né, compuseram a Bíblia
o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, e aí foi traduzido para o português. Então aí é que entra um pouco, às vezes, o corporativismo, que, como essas traduções normalmente são feitas por pastores, o interesse deles é se proteger, né? Não deveria ser, mas muitas vezes é. Então, é muito legal. Qual palavra que nós vamos usar aqui para ângelos? Vamos usar a palavra anjo mesmo, né? Porque o pastor é o anjo da igreja. Então cria-se aquela coisa de, o anjo da igreja. Cuidado para você não fazer mal para o anjo da igreja. O anjo da igreja é intocável, ou o anjo da igreja é isso, aquilo. Não. O anjo da igreja é apenas um crente como qualquer outro. A única diferença é que ele funciona de modo diferente. Quando você abre o capô do motor, o motor é uma parte que tem várias peças. Não estamos falando das coisas ao redor, vamos falar do bloco do motor, né? Mas ali no bloco do motor você tem... Primeiro você tem dois blocos, o de cima e o de baixo. Então, são dois blocos. Depois você tem os pistões. Você tem o virabrequim, que faz os pistões subirem e descer. Você tem óleo, você tem água. Você tem os retentores que vão entre as juntas. Você tem juntas e retentores que vão entre as juntas para impedir que haja desgaste, para impedir que haja vazamento. Então, cada parte ali tem a sua função. Se você começar com um vazamento de óleo, você está com problema. Se você tiver um dos pistões fundir o motor, aí você está com um grande problema, né? Se o virabrequim, depois que fundiu, continuar virando por um tempo, o cara demora para perceber, e aí, além do primeiro pistão que foi danificado, danificar o segundo, danificar o terceiro e tal, você está com um problema cada vez maior, até chegar num ponto de que não dá mais para aproveitar aquele motor, né? Então, às vezes, pode mandar refazer, às vezes tem que comprar um motor novo. Então, cada um tem a sua parte. Qual é a parte mais importante do motor? É o virabrequim ou é o pistão? O que vocês acham? Nenhum dos dois, certo? Porque sem o virabrequim, o pistão não sobe e desce. Se o pistão não sobe e desce, né, ele também não faz o virabrequim virar. Veja, uma coisa ajuda a outra. E o virabrequim virando é que está conectado, então, com uma outra peça que faz girar um eixo, né, que se for num carro dianteiro já é um eixo mesmo horizontal. Se for um carro com tração traseira, é um eixo vertical, que corre até lá onde estão as rodas traseiras, e emenda num outro eixo horizontal, e aí, então, esse movimento de rotação assim, faz as rodas girarem e o carro andar. Mas o que é mais importante? Nada mais, tudo tem a mesma importância. Ou você acha que você consegue ir para algum lugar sem um pneu? Dá para ir? Sem um pneu? Ligar o carro e dizer, eu vou dar uma volta no quarteirão, posso ir? Até pode, mas vai fazer uma barulheira danada, vai causar talvez um acidente, enfim, né? Bom, é isso que eu quero enfatizar bem para vocês. Então, eu creio que a palavra angeloi aqui, ou angelos, anjo, se refere a seres humanos. Mas isso tudo, né, quando a pressão corporativa foi colocada para que a tradução não fosse mensageiro ou enviado, mas sim anjo, essa pressão humana serve apenas para incentivar um tratamento especial que os pastores tanto anseiam. Os pastores gostam de serem tratados de modo diferente, né?
eles gostam de serem tratados com deferência, né? De sentarem em lugares mais nobres, de subirem nas plataformas ou de sentarem nas primeiras cadeiras, coisas assim. Mas isso não tem nada a ver, né? Hoje nós estamos recebendo uma pessoa que veio nos visitar, que está nos visitando aqui, depois eu vou apresentá-la formalmente. Ela entrou aqui muito educadamente, ela disse: olha, eu gostaria de saber se eu posso ficar para assistir o culto, né? E então nós conversamos por um pouco, né? Lógico, eu disse para ela que ela podia ficar, né? E então achei curioso que o primeiro lugar onde ela sentou foi na última fileira, né? Depois ela achou melhor mudar para uma outra posição, mas ela não procurou nenhum lugar para se destacar, para se exibir, para se mostrar, para nada e tal, né? Atitude super correta de qualquer crente deve ser essa, até do pastor, né? Então, o Natanael nos contou uma vez uma história de uma igreja lá de São José dos Campos, que o pastor da igreja queria que a igreja comprasse não uma cadeira para ele, mas comprasse um trono para ele se sentar. Ele queria sentar realmente num cadeirão que parecesse um trono, porque ele era o anjo da igreja. E sabe, anjo não senta o traseiro em qualquer lugar, tem que ser num lugar especial. Quanta bobagem, né? Ainda bem que o nosso púlpito aqui não dá nem para pôr cadeira, né? Se pôr cadeira, ou tira o pódio ou o pregador não sobe, porque não tem espaço para as três coisas, né? Graças a Deus. E os nossos pregadores convidados, quando vêm, sentam aí no meio do povo também. Não tem lugar para eles sentarem aqui, para terem lugar de destaque nem nada. Então, serem chamados de anjos da igreja é atingir uma sublimidade jamais sonhada por meros mortais, né? O ser humano que é pó agora vira anjo, né? Isso incentiva apenas o orgulho, a vaidade dos indivíduos e os conduz cada vez para mais longe do verdadeiro conceito pastoral, que é ser servo. São chamados para servir. Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E quem era o Filho do Homem? Jesus, o próprio Deus. Não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, vocês podem ver como existem muitas coisas aí nas igrejas em geral que estão muito distorcidas. Pastores que arrotam coisas abomináveis realmente. Um dia desse vi um pregador aí pela internet e ele falou: olha, está vendo esse anel aqui? Eu comprei com meu dinheiro, paguei $4.000. Olha, vai derreter lá no inferno, hein? Por mais caro que tenha custado o anel de ouro, quando botar no fogo do inferno vai derreter, né? Então, essas coisas vão pegando a gente devagarinho. Então, tanto as igrejas chamadas de candeeiros, quanto os seus líderes, servos, as estrelas, não são estrelas no sentido de stars, né? Chamadas de mensageiros, têm uma mesma função. Qual é a função do candeeiro? Iluminar. E qual você acha a função do mensageiro? O que nós lemos de texto comunitário hoje? Vós sois... Mostra para mim, por favor, o texto que nós lemos hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Pode? Vocês viram aquela cidade lá na ilha de Patmos? As casinhas brancas lá no fundo e tal? Não dá para esconder. Uma vez construída ali, não dá mais para esconder.
Por que é tudo branco? Porque tem muito sol, então o branco reflete a luz do sol e a casa fica um pouco mais fresca, né? Às vezes pintam os portões de azul, ou as janelas de azul, as portas de azul, porque são as cores nacionais da Grécia, azul e branco, né? Então, mas normalmente as casas das ilhas são todas pintadas ou caiadas, né, na realidade, com cal branca. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, né? Porque se você colocar debaixo do alqueire de madeira, vai pegar fogo na madeira, né? Mas sim no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vejo muitos pastores procurando a sua própria glória. Eles adoram os tapinhas nas costas, adoram serem chamados de... às vezes eu vejo esses cartazes anunciando um evento, então aí está assim. Veja o absurdo em que nós chegamos. Preletor, professor, doutor, reverendo, fulano de tal. Professor, doutor, reverendo, fulano de tal. Por que não pode ser só irmão Alex? Por que não pode ser irmão Alex? Aí vocês entendem por que eu insisto que vocês me chamem de irmão Alex, né? Porque pastor não é título. Pastor na Bíblia é função. Não é um título. Eu não sou pastor como o filho da dona Odete é médico e ele é chamado de doutor Sabino. Mas ele é chamado de doutor Sabino porque ele é doutor em medicina. Eu não preciso chamar de pastor Alex, porque pastor é o que eu faço, não é o que eu sou. São as coisas que eu faço, cuidar de pessoas. O pastor cuida de pessoas, não é um título, né? Então vamos aprender isso. E só para a gente, o último versículo, para a gente terminar, João 8:12, Jesus diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, imagine o seguinte: nós vivemos num mundo imerso em trevas. E as trevas são cada vez mais profundas. É praticamente impossível você ligar na televisão aberta a partir de 5h30 da tarde, porque as televisões estão cheias de programas somente de coisas ruins, violência, assassinatos, pedofilia, corrupção, ladruagem, mentiras, traições. É o mundo em que nós estamos colocados. Então, para o que o Senhor Jesus se revela a João e diz: olha, João, leva essa mensagem do Apocalipse, e aí semana que vem nós vamos começar a ver igreja por igreja, vamos analisar cada uma das 7 igrejas da Ásia, a quem esse livro foi enviado. Por que Jesus diz isso para João? Porque ele precisa lembrar o povo de Deus de todas as épocas que nós somos a luz do mundo. E se nós não brilharmos, então as trevas dominarão por completo. O mundo, a Bíblia já diz, o mundo jaz, está deitado no maligno. O maligno é o imperador das trevas. Então o mundo se encontra mergulhado em trevas. E nós somos aquela lamparina. Né? Há um filósofo grego que muitos de vocês devem ter ouvido falar, chamado Diógenes. Nos dias de Diógenes, olha só, nós estamos falando dos dias de hoje, mas nos dias de Diógenes,
Diógenes costumava andar em plena luz do dia, com o sol brilhando, carregando uma lamparina, uma lâmpada na mão. Aí todo mundo achava que ele era louco, porque o sol... Ei, você não viu que o dia clareou, que o sol está brilhando e tal? Para que você carrega essa lâmpada aí? Ele falava assim, para ver se eu consigo encontrar uma pessoa decente nessa cidade. Estava mal a situação lá ou não? Nos dias de Jeremias, a situação estava tão ruim em Jerusalém, tão ruim, que Deus falou para Jeremias assim, Jeremias, eu vou destruir a cidade. Eu vou destruir Jerusalém, vou acabar com a cidade. Vou matar as pessoas, vou deportar os que sobreviverem. Vai ser realmente para arrasar, porque esse povo só quer saber de pecar. Mas olha, vou fazer um negócio com você. Você vai sair pela cidade de Jerusalém, correr a cidade toda, e se você encontrar uma pessoa, uma só, que tem medo, que me respeita, que tem temor de Deus no coração, que me respeita, que ora, que busca o Senhor, eu perdoo o pecado da cidade inteira. Adivinha o que aconteceu? Não achou. Não achou. Então vocês imaginem que isso que eu estou falando não é uma coisa do século 21. É um problema antigo. Jeremias veio provavelmente uns 400 anos antes de Diógenes, mas depois, 400 anos depois, a coisa andava tão ruim quanto nos dias de Jeremias, ou nos dias do próprio Cristo, né? Dias de densas trevas espirituais, e a mesma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, Jesus Cristo aparece, né, para João, se revela a ele. João fica estonteado, Jesus então o põe em pé de novo, fortalece, explica para ele o que são os candeeiros no chão, que são 7 igrejas na Ásia Menor, explica para ele o significado das estrelas, que são os mensageiros, aqueles que têm a responsabilidade de levar a mensagem para o povo de Deus, e diz para João, agora você vê que essa mensagem... Tem mais algum versículo à frente? Isso. Mas a 1 João fala também sobre luz, né? Então, alguém lê para mim aí, porque eu não sei se eu tenho aqui, peraí. Acho que eu tenho aqui também. 1 João 1, 5 a 7. Vamos terminar com esses versículos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é isso que Jesus mandou João fazer. Escreve o que eu vou ditar, encaminha para essas 7 igrejas, para que elas possam ser exatamente isso que você viu que elas são, candeeiros, que elas possam irradiar a luz do Senhor, a justiça, a bondade, o amor, a fidelidade, todas essas coisas, a paz, a alegria que nós mencionamos, que são coisas que todo ser humano anseia, né? Então, andar na luz é tão simples quanto a gente dizer andar de conformidade com os mandamentos de Deus. É uma pergunta para você hoje à noite, para mim, e você e eu? Estamos andando na luz? Porque
É preciso andar na luz, se queremos fazer algum bem, enquanto estamos brevemente, né? Porque a vida passa como um foguete. Dona Odete vai fazer 97 anos, e ela diz para mim assim: Alex, eu não vi o tempo passar. Eu não sei eu não sei o que aconteceu com esses 97 anos, né? Então, antes que você também venha a dizer isso, vamos aprender essas verdades de hoje à noite e vamos tomar uma decisão diante de Deus. O João vai nos ajudar agora com a parte de contrição, de dizermos para Deus: olha, Deus, talvez eu não tenha andado na luz, mas eu quero andar na luz, e eu quero a tua ajuda. Porque a gente só pode andar na luz com a ajuda de Deus. Na nossa própria força não dá, tem que ser na força de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.